Nenhum dos lançamentos foi distribuído ao longo do tempo para manter uma pressão constante. 300 mísseis foram disparadas simultaneamente em uma janela de lançamento de 47 segundos, originadas de 78 plataformas espalhadas por 7 províncias e pelo Mar de Omã. Essa saturação representou a mais massiva da história do conflito e, possivelmente, a maior salva de mísseis simultâneos jamais disparada contra forças navais americanas. A carga incluía 127 mísseis balísticos do tipo Fateh-313, 89 mísseis de trajetória deprimida do tipo Zolfagar, 61 mísseis antinavio não em voo rasante e 23 mísseis de longo alcance do tipo Khorramsar-2. Era a combinação de 4 tipos de míssil com 4 perfis de voo completamente diferentes, 4 altitudes de fase terminal distintas e 4 sistemas de guia totalmente divergentes, exigindo 4 protocolos de engajamento completamente diferentes do sistema Aegis. O objetivo não era simplesmente o volume, mas a diversidade de perfis em máxima quantidade. O Irã sabia que 300 mísseis não seriam capazes de afundar os porta-aviões Ford e Lincoln. A intenção era forçar o conjunto Aegis dos 2 grupos de combate a consumir todo o seu estoque de interceptores do tipo SM-3, SM-6 e SM-2 em um único engajamento massivo, deixando os 2 porta-aviões sem defesa antimíssil para qualquer ataque subsequente. Se o conjunto Aegis dos 2 grupos de combate dispusesse entre 400 e 500 interceptores disponíveis e 300 mísseis, cada projétil exigiria entre 1 e 3 interceptores, dependendo do tipo e da dificuldade do engajamento. A matemática produzia entre 300 e 900 interceptores necessários contra uma reserva de 400 a 500 disponíveis. O Irã calculou que, em algum ponto dos 300 mísseis, o estoque de interceptores disponíveis se esgotaria e os últimos projéteis atingiriam seus alvos sem resposta de interseção. Em teoria, esse cálculo parecia correto, mas na prática era falho, pois assumia que cada míssil exigiria um interceptor dedicado do estoque Aegis e não considerava 3 elementos que o conjunto Aegis podia usar para reduzir o consumo de interceptores. O primeiro era a guerra eletrónica. Os 8 caças eletrônicos da classe Growler, dos Ford e Lincoln, podiam degradar os sistemas de guia terminal dos mísseis que voavam rasantes, reduzindo sua precisão até o ponto em que os mísseis C, U, S e R, AM poderiam neutralizá-los sem gastar esse M2. O segundo era o engajamento coordenado. Com 2 grupos de combate e seus destroyers de escolta operando como uma rede integrada por meio do Link 16, nenhum míssil seria atribuído a 2 interceptores simultaneamente. A coordenação eliminava o desperdício de interceptores que ocorreria se cada navio operasse seu Aegis de forma independente. O terceiro era a priorização inteligente. Nem todos os 300 mísseis precisavam ser interceptados. Os projéteis cujas trajetórias projetavam pontos de impacto fora do alcance de dano de qualquer navio do grupo de combate podiam ser ignorados. Apenas os mísseis cujas trajetórias ameaçavam diretamente navios específicos exigiam a alocação de interceptores. Com esses 3 elementos, o estoque de interceptores disponível tornou-se significativamente mais eficiente do que o cálculo iraniano havia previsto. A coordenação que o USS Gerald R. Ford e o USS Abraham Lincoln executaram entre 2 horas e 2 horas e 44 minutos, horário local, representou a operação de defesa antimíssil coordenada mais extensa já realizada pela Marinha dos Estados Unidos. A 2 horas, horário local, o sistema de vigilância de batalha detectou os primeiros lançamentos iranianos. Nos 47 segundos subsequentes, identificou os 300 lançamentos totais, provenientes das 78 posições distribuídas nas 7 províncias e no Mar de Omã. O alerta chegou simultaneamente ao Ford e ao Lincoln, às 2 horas e 1 minuto, com 4 segundos de diferença. O Centro de Informação de Combate do Ford assumiu a coordenação central da rede Aegis integrada em mais 6 segundos.
A decisão sobre qual dos dois porta-aviões assumiria a coordenação central fora acordada no protocolo de defesa coordenada 48 horas antes. O Ford, equipado com o radar SPY-6 de última geração e maior capacidade de processamento de contatos simultâneos, era o coordenador natural. A 2 horas e 1 minuto, com 14 segundos, o Ford começou a distribuir o engajamento dos 300 contatos entre os 14 navios do Grupo de Combate Combinado. A cadência de lançamento dos interceptadores, esse M3 pelos 14 navios, coordenada em conjunto, atingiu seu ápice com um projétil a cada 1,8 segundos durante o pico do confronto entre 2 horas e 7 minutos e 2 horas e 14 minutos. Por volta de 2 horas e 9 minutos, os primeiros alvos FATEC 313 começaram a ser interceptados ainda na fase exoatmosférica. O primeiro FATEC 313 foi neutralizado às 2 horas, 9 minutos e 14 segundos, a aproximadamente 108 quilômetros de altitude. O segundo foi abatido às 2 horas, 9 minutos e 17 segundos. O terceiro seguiu às 2 horas, 9 minutos e 20 segundos. A velocidade de intercepção dos FATEC 313 chegou a um míssil neutralizado a cada 3 segundos no auge do engajamento. 127 FATEC 313 foram eliminados em uma janela de 8 minutos, entre 2 horas, 9 minutos e 2 horas e 17 minutos. Os 23 Khorramshahr-2 foram abatidos entre 2 horas e 11 minutos e 2 horas e 19 minutos por interceptadores SM-3 de fase alta. O jamming dos aviões não tripulados Growler contra 61 alvos provocou a degradação dos buscadores, confirmada em 41 deles. Os 41 alvos com buscador degradado desviaram progressivamente das posições dos navios ao longo do voo, e 37 deles impactaram o mar sem alcançar nenhum objetivo. Os 4 restantes, cuja degradação foi insuficiente, foram neutralizados por aquele interceptador, M2, dos destroyers de escolta. 20 alvos com guia ativa intacta foram distribuídos entre os interceptadores. Esse M2, dos navios de escolta, 18 foram neutralizados, enquanto 2 penetraram o engajamento SM-2 e foram destruídos por um canhão Falang, antes de chegarem a 2 quilômetros dos navios mais próximos. 89 mísseis Zolfaghar iniciaram sua fase terminal entre 2 horas e 8 minutos e 2 horas e 16 minutos. Os interceptadores SM-6 executaram seus engajamentos na janela de fase terminal, neutralizando 84 deles, enquanto 5 penetraram o engajamento SM-6. Destes 5 Zolfaghar que ultrapassaram o SM-6, 3 foram abatidos por sistemas de defesa RAM e 2 foram destruídos por canhões Falang antes de chegarem a 3 quilômetros dos porta-aviões. A 2 horas e 44 minutos, o último contacto ativo havia sido neutralizado ou havia caído no mar. 300 mísseis foram lançados, resultando em 44 minutos de engajamento coordenado, sem nenhum impacto em qualquer navio do Grupo de Combate Combinado. O inventário de interceptadores empregado consistiu em 143 SM-3, 97 SM-6, 22 SM-2 e 14 sistemas RAM, além da munição dos canhões. O total de interceptadores gastos foi de aproximadamente 276, de um estoque disponível entre 400 e 480. O grupo de combate ainda mantinha entre 144 e 204 interceptadores SM após o maior engajamento do conflito. O cálculo iraniano havia presumido que o estoque se esgotaria, não levando em conta a eficácia da guerra eletrônica, a coordenação em rede e a priorização inteligente. A 2 horas e 46 minutos, o Comando Central autorizou a resposta com mísseis Tomahawk contra as 78 posições de lançamento identificadas pelo Serviço de Vigilância de Superfície. Os navios da classe Virginia lançaram 234 Tomahawk, destruindo as posições entre 3 minutos e 8 segundos e 3 minutos e 29 segundos após o início. O balanço ficou assim:
300 mísseis de 4 tipos, com 4 perfis de voo completamente diferentes, 44 minutos de engajamento coordenado entre 14 navios, operando como rede integrada, 0 impactos, 276 interceptadores, gastos de um estoque entre 400 e 480 disponíveis. 78 posições de lançamento foram destruídas por Tomahawk, 27 minutos depois do último míssil neutralizado. O Irã havia lançado 300 mísseis, com o objetivo de esgotar o inventário da rede Aegis, mas o estoque não se esgotou porque a rede coordenada demonstrou ser mais eficiente do que o cálculo iraniano. Essa história não trata dos 300 mísseis nem dos 276 interceptadores. Trata da diferença entre uma rede de defesa e uma coleção de sistemas de defesa isolados. Um único porta-aviões com seu sistema Aegis teria enfrentado 300 mísseis com seu próprio inventário, possivelmente esgotando-o. 2 porta-aviões e 12 navios de escolta, operando como uma única rede coordenada, distribuíram o engajamento com uma eficiência que nenhum sistema individual poderia replicar. A força da Marinha dos Estados Unidos no Golfo Pérsico não era o Ford, nem o Lincoln, mas a rede que os conectava a cada navio de escolta em uma arquitetura de defesa maior que a soma de suas partes. 300 mísseis contra uma rede. A rede venceu. Transmitiu apenas uma resposta ao comando central às 8h01. Recebido. Iniciando a execução. Foi a mensagem curta que confirmou o início da operação. Para compreender por que 40 alvos, em 24 horas, exigiam um tipo de coordenação diferente de tudo que já havia sido realizado no conflito, é preciso distinguir entre um pacote de ataques concentrado em um único tipo de instalação e um pacote que simultaneamente cobre alvos navais, aéreos, terrestres, subterrâneos, costeiros e interiores, cada um demandando munições totalmente distintas. As bases navais remanescentes no Golfo precisavam de Harpoon Bloco 2 e de torpedos Mk-48. As instalações de radar nas províncias costeiras exigiam mísseis AGM-88 HARM. Os bunkers de comando situados no interior requeriam bombas GBU-57. As fábricas de drones necessitavam de mísseis Tomahawk Bloco 5. Os depósitos de combustível precisavam de munição GBU-31 JDAM. As pistas de aterrissagem alternativas identificadas demandavam munição de área dispersa, e as embarcações ainda operacionais nos portos do Mar de Omã precisavam dos torpedos lançados pelos submarinos da classe Virgínia. No total, 40 alvos, 7 categorias de munição, 6 plataformas de ataque diferentes, tudo coordenado a partir do Centro de Informações de Combate do Ford, dentro de uma janela de 24 horas. Às 8 horas em ponto, o Ford ativou a sequência de execução do pacote final. Os 6 submarinos da classe Virgínia iniciaram seus lançamentos de Tomahawk às 8h02. Os primeiros 144 mísseis Tomahawk Bloco 5 foram direcionados contra as 36 instalações de produção e armazenamento de drones Shahed, identificadas em 5 províncias. As fábricas, os armazéns de componentes e os depósitos de combustível de motores de 2 tempos, tudo o que poderia permitir ao Irã produzir ou preparar mais dispositivos nas semanas seguintes, foram alvejados. Em seguida, 48 Tomahawk foram disparados contra os 12 centros de comando e comunicação que ainda figuravam na lista de inteligência como parcialmente operacionais após os ataques anteriores. Essas instalações sobreviveram porque estavam em terrenos de difícil acesso ou foram realocadas após as ofensivas precedentes, posições que a inteligência só havia identificado nas últimas 72 horas. Os 36 Tomahawk restantes foram destinados às instalações portuárias de uso dual, civis e militares, que ainda não haviam sido atacadas no Golfo porque seu status exigia autorização política adicional, a qual chegou junto com a ordem final das 8 horas. Às 8h14, 4 bombardeiros B-2 Spirit, em trânsito a partir de Diego Garcia, alcançaram a posição de lançamento sobre o Mar Árabe. Seus alvos
eram os 6 bunkers de comando mais profundos que haviam escapado aos ataques anteriores. 3 desses bunkers não haviam sido atingidos antes, porque estavam a mais de 90 metros de profundidade, além da capacidade de penetração de uma única bomba, GBU-57. A solução adotada foi empregar 4 bombas GBU-57 sequenciais contra o mesmo ponto, usando cada explosão para aprofundar o canal de penetração da anterior. Os 3 bunkers mais superficiais, situados entre 60 e 80 metros de profundidade, receberam 2 bombas YB-U-57 cada, seguindo o procedimento padrão de penetração, totalizando 24 bombas GBU-57 para os 6 alvos. Às 8 horas e 31 minutos, as primeiras bombas GBU-57 começaram a impactar os 3 bunkers de penetração padrão. Às 8 horas e 44 minutos, as 4 bombas GBU-57 sequenciais iniciaram sua sequência contra o primeiro bunker de 90 metros de profundidade. A primeira bomba alcançou 71 metros de penetração. 4 segundos depois, a segunda bomba seguiu o canal já aberto, atingindo 84 metros. A terceira bomba chegou a 91 metros, e a quarta detonou no interior exatamente a 91 metros de profundidade. O bunker mais profundo foi destruído às 8 horas, 46 minutos e 3 segundos. Os Super Hornet embarcados no Ford começaram suas missões de ataque às 8 horas e 15 minutos, lançando ondas de 8 aeronaves a cada 22 minutos, de modo a manter presença constante sobre os alvos designados durante as primeiras 6 horas da operação. As primeiras ondas tinham como objetivo as instalações de radar ativo identificadas pelos aviões de guerra eletrônica Growler durante os ataques dos dias anteriores, posições que os Tomahawk não podiam alcançar com a precisão necessária devido ao ângulo de abordagem exigido em terrenos montanhosos. Os mísseis AGM-8 HARM, transportados pelo Super Hornet, podiam atacar esses radares a partir de ângulos que os Tomahawk não possuíam. Em 6 horas, 31 instalações de radar foram neutralizadas, com 4 a 5 alvos atingidos por cada onda de Super Hornet. Ao mesmo tempo, os helicópteros MH-60R Seahawk dos destroyers de escolta realizavam operações simultâneas de interdição marítima contra as últimas embarcações militares iranianas identificadas no Golfo, bem como contra portos secundários em Hormozgan e a ilha de Qashm. Às 2 da tarde, o Ford concluiu sua avaliação de meio período. Dos 940 alvos da lista original, 67 foram confirmados como destruídos ou gravemente danificados. 18 apresentaram danos parciais e necessitariam de uma segunda passagem, e 9 ainda permaneciam pendentes devido a condições meteorológicas adversas que reduziram a precisão do apontamento abaixo do nível exigido. O Ford lançou sua nova onda de Super Hornet às 2 horas e 22 da tarde, iniciando as segundas passagens contra os 18 alvos com dano parcial. Logo em seguida, os Virginia lançaram 36 Tomahawk adicionais às 15 horas contra 6 dos 9 alvos ainda pendentes, cujas condições meteorológicas haviam melhorado o suficiente para permitir o engajamento. Os 3 alvos restantes, instalações no interior do país, situadas em áreas de cobertura meteorológica que não melhorariam nas próximas 8 horas, foram realocados para uma janela adicional de 48 horas, fora do pacote inicial de 24 horas. Às 22 horas, o Ford já havia executado 312 saídas de combate a partir de sua coberta nas primeiras 14 horas da operação. As catapultas funcionaram sem interrupção e a coberta de voo permaneceu ativa em missões de lançamento e recuperação a cada 14 minutos em média. O buraco de 55 centímetros em seu casco de popa, no lado de estibordo, ainda permanecia sem reparo definitivo. A equipe de engenharia havia selado provisoriamente a abertura com um remendo de aço de emergência às 10 horas e já havia retornado às posições de apoio às operações aéreas. O Ford não diminuiu o ritmo das missões, apesar dos danos sofridos no ataque anterior.
Às 8 horas do 29 de abril, exatamente 24 horas após receber a ordem, o comandante do Ford transmitiu o relatório final de operação ao Comando Central. Dos 94 alvos originais, 88 foram destruídos ou gravemente danificados, com confirmação de danos por avaliação satelital. 3 alvos apresentaram dano parcial, exigindo acompanhamento, e 3 permaneceram pendentes por condições meteorológicas, programados para a janela adicional de 48 horas. O Comando Central acusou o recebimento do relatório às 8 horas e 3 minutos. Poucos minutos depois, às 8 horas e 7 minutos, o presidente do Irã solicitou a abertura de um canal diplomático de emergência através do Sultanato de Omã, a fim de discutir os termos de um cessar-fogo permanente. O balanço das 24 horas foi o seguinte: 228 Tomahawk Bloco 5, GBU-57, 312 saídas de Super Hornet, 36 missões de Seahawk e 88 dos 94 alvos destruídos ou gravemente danificados, eliminando a capacidade de produção de drones do Irã. Os últimos centros de comando foram derrubados, incluindo os 3 bunkers de mais de 90 metros que haviam sobrevivido ao conflito. As instalações portuárias duais foram eliminadas. Os radares costeiros foram destruídos. E tudo isso foi realizado com um buraco de 55 centímetros no casco, ainda selado com um remendo de emergência. Esta narrativa não se concentra nos 228 Tomahawk, nem nas 312 decolagens. Ela trata do desfecho, não apenas do fim de uma batalha ou de uma operação. O final do conflito chegou quando a soma de capacidades destruídas, instalações eliminadas, ativos afundados e programas desmantelados atingiu o ponto em que o adversário não tinha mais recursos para prosseguir e, portanto, pediu condições de cessar fogo. O Ford havia sido atingido por mísseis, torpedos, drones e mísseis hipersônicos. Houve perdas entre a tripulação. A coberta foi perfurada, o casco impactado, a quilha dobrada, e ainda assim, a operação final do conflito foi concluída com o remendo de emergência no casco e 312 decolagens em 24 horas. Isso demonstra o que significa projetar um porta-aviões para sobreviver ao combate e permanecer letal. O Ford resistiu a tudo que o Irã lhe lançou. E quando chegou o momento de encerrar o conflito, foi o próprio Ford quem recebeu a ordem e a executou. Será que o Irã tomou a decisão correta ao solicitar termos de cessar-fogo após 24 horas de operação do Ford? Ou deveria ter mantido a resistência com os 3 alvos meteorológicos pendentes como última alavanca de negociação antes de sentar à mesa? Deixe sua análise nos comentários. Irã enviou seus últimos 3 pilotos em um ataque suicida contra o USS Abraham Lincoln. Não um, mas 3. Simultaneamente, a partir de 3 bases aéreas distintas, em 3 províncias diferentes, coordenaram a aproximação ao Lincoln por 3 vetores diferentes numa janela de 4 minutos: norte, leste e oeste. 3 F-4 Phantom, 3 pilotos, 3 cargas de explosivo, entre 600 e 900 kg cada, em uma coordenação especificamente pensada para superar o problema que havia derrotado o tenente-coronel Sajadi 48 horas antes. Sajadi havia atacado sozinho. Os sistemas de defesa do Ford o detectaram a 194 quilômetros e mobilizaram 2 Super Hornet para interceptá-lo com tempo de sobra. Um único atacante contra 5 camadas de defesa não tinha chance. 3 atacantes, vindos de 3 vetores simultâneos, representavam um problema diferente. Não porque os F-4 fossem impossíveis de interceptar, ainda eram aviões obsoletos dos anos 60, com grande seção transversal de radar e velocidade que qualquer Super Hornet em patrulha aérea de combate superava com facilidade. Mas porque interceptar 3 atacantes de 3 vetores ao mesmo tempo exigia dividir os recursos de defesa entre 3 engajamentos paralelos. No instante em que os recursos eram distribuídos, a probabilidade de que ao menos um dos 3 atacantes chegasse mais próximo do Lincoln do que qualquer atacante isolado aumentava dramaticamente.
Os 3 pilotos sabiam disso. Foram informados antes da decolagem, conscientes de que seriam abatidos antes de alcançar o Lincoln, e aceitaram o destino.